Oi gente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Clarice e eu venho aqui, eu trago para vocês histórias que eu ouvi ao longo da minha vida, histórias contadas à beira de fogueira, em reuniões, em terços, que antigamente usava-se muito terço, nas casas das pessoas, né? E eu tô adorando estar aqui com vocês, todos os dias, porque são tantas histórias que eu nem sei se eu vou ter tempo de contar todas. Tem umas que eu vou gostar muito de contar. Então hoje eu vou contar duas, tá? Eu vou contar uma que eu ouvi em Minas, numa cidadezinha do interior de Minas. Para vocês entenderem um pouco, gente, eu fui criada em vários lugares. Eu fui criada um pouco no estado de São Paulo. Eu nasci em Mato Grosso, fiquei um tempo, depois eu fui para o estado de São Paulo, fiquei um tempo, depois eu vim para o estado de Minas, fiquei um tempo, depois eu fui para o estado de Goiás, Rondônia, Porto Velho, Porto Velho é Rondônia, né? Rondônia e dos dois Mato Grossos. Então eu rodei muito, como se diz, né? Meu pai, ele era meio assim, ele recebia propostas de trabalho nos lugares e a gente ia. Onde ele recebia as propostas de trabalho, a gente ia, tá? Então, por isso que eu tenho tantas histórias. Então, hoje eu vou contar duas pequenas, tá? Eu vou contar uma pequenininha lá do interior de Minas. Tem uma fazenda lá em Minas onde não se nasce nada. A fazenda é abandonada, os herdeiros abandonaram, só tem mato. Mato e mato e mato, não tem um bicho lá, não se consegue criar galinha, porco, vaca, nada. O que eles põem lá morre de uma hora para outra, de um dia para o outro, morre tudo. Conta-se que o dono dessa fazenda, muito tempo atrás, era uma pessoa muito arrogante, muito mesquinho. E ele nunca fazia um terço lá, nunca aceitava uma reza, um santo, nada lá. Nunca aceitava. Disse que um dia passou o pessoal com a bandeira de Santos Reis. Não sei se vocês conhecem, mas Santos Reis é uma tradição. É dos 3 reis santos lá, que foram levar presente para Jesus. Então, tem a tradição que eles passam pedindo prenda, eles fazem aqueles almoços, aquelas festas maravilhosas, e é tudo de graça, tá? Comida pros outros, tudo. Muita música, comida, tudo de graça. E eles passaram nessa fazenda e pediram para falar com o dono. Aí os empregados, tudo com todo respeito, os empregados fizeram prenda, pegaram uma galinha do terreiro, cada um juntou uma coisinha ali para dar. Aí eles chegaram e pediram pro fazendeiro que eles foram ali pedir uma leitoa, porque sabia que ele tinha uma grande criação de porcos, para ele dar uma prenda de uma leitoa, que Santos Reis ia abençoar a fazenda dele. Ele virou e falou que não ia dar leitoa nenhuma. Eu não vou dar leitoa nenhuma para cambada de vagabundo nenhum. Vocês querem leitão, vocês vão criar, vão cuidar, porque do meu aqui eu não vou dar para ninguém. Aí a hora que ele foi saindo, foi vendo que lá na porta tava cada empregado com uma galinha, um saco de feijão, meio saco de feijão, uma coisa para dar, ele falou assim, olha, ninguém aqui vai fazer doação nenhuma. O empregado que eu souber que fez uma doação para esse tal de Santos Reis, para esse cambá de vagabundo, vai ser demitido da minha fazenda. E falou isso e entrou para dentro. Mas o pessoal quis ainda, né, fazer doação. Aí o homem que estava com a bandeira falou, não, ninguém precisa não, porque o Santos Reis não quer o mal de ninguém, né? Não quer que ninguém de vocês perca o emprego. E saíram embora, cantando, pedindo nas outras fazendas, ganharam muita coisa, ganharam leitoa, ganharam bezerro, eles ganharam muita coisa para fazer a festa. Só que, no outro dia, lá nessa fazenda que o homem negou a prenda, disse que amanheceu tudo quanto era bicho dele, amanheceu tudo morto. Diz que foi a maior judiação. O pessoal chegou no curral de madrugada para tirar leite, vaca, bezerro, galinha, criação de porco dele, não sobrou um, que morreu
tudo. Quem contou essa história foi o seu Francisco. Se alguém aí é parente do seu Francisco, aí sabe quem conhece essa história. Se alguém dos parentes do seu Francisco já deve ter morrido, porque quando ele contou essa história ele já era bem velhinho, né? Já tinha mais de 60, 70 anos. Não sei a idade, mas sei que ele era bem velhinho. E ele era uma graça de pessoa, viu, seu Francisco? São Francisco ia, gostava muito das crianças, estava sempre contando as histórias dele. Eu não era criança não, já era grandinha, mas gostava muito das histórias de São Francisco, que ele contava ali para as crianças e eu ficava ali escutando e gostava muito também. São Francisco, onde o senhor estiver, muito meus respeitos. Essa história dos Santos Reis, essa fazenda. E essa fazenda, gente, eu não cheguei a ir lá não, mas tinha gente lá que falava que é verdade. A fazenda é abandonada. Não se escuta fantasma nem nada. Mas lá não se tem nada. Não se plantar um pé de arroz não nasce, um pé de feijão não nasce, nada. Tá? Essa e eu vou contar uma outra. Eu tinha uma amiga, ela disse que o nome dela era Estela. E ela disse que uma vez bebeu todas e tinha uma amiga que chamou ela para ir de madrugada para eles irem fazer uma macumba com uma pessoa lá, uma amarração amorosa, uma coisa assim. E essa Estela disse que foi ali, passou perto da cidade mesmo, bem pertinho, passou um mataburro lá e foram para essa encruzilhada, eles que fizeram o negócio lá, elas estavam todas meia bêbadas. E na volta, ela disse que viu um cachorro no mataburro, assim, debaixo. Mataburro, gente, eu vou falar, é um buraco, aí eles colocam um monte de pau em cima ali, com uma distância pequena, para os bichos não passar a vaca, essas coisas, para não se pôr porteira por tudo. Aí tem um negócio que chama mataburro, tá? Isso daí. Quando eu era pequena, eu ia passar os mataburros, eu passava ajoelhada no mataburro, que eu tinha medo. Mas não era só eu, não, era a molecada tudo da escola. Chegava no mataburro, a molecada tudo ajoelhava. Só depois que tava mais grandinho que conseguia passar. Momento de descontração, tá? Bom, gente, aí ela disse que a hora que elas voltaram, a hora que elas foram entregar, fazer o negócio, elas não viram nada. A hora que elas voltaram, ela disse que viu um cachorro ali debaixo do mataburro. Que era um cachorrão, assim, policial, coisa mais linda. E ele tava chorando. Aí ela disse, ele deve estar machucado. Mas não mexeram com nada não, porque já era tarde e foram embora. Aí no outro dia, ela falou com a amiga, falou, vamos lá ver o que aconteceu, se tá lá ainda, macumba, se deu certo. Aí a Estela tava dormindo na casa dessa mina, né, dessa amiga dela, diz que foram lá, olharam, tava tudo do mesmo jeitinho. Mas na hora que elas voltaram, a Estela disse que falou, vamos ver o cachorro, se ele foi embora, se ele melhorou. Ela falou que a hora que elas olharam debaixo do mataburro, só tinha um esqueleto do cachorro. Mas não era um esqueleto assim, como se um bicho tivesse comido ele. Ela falou que era um esqueleto sequinho. Aí ela falou para as amigas, nunca mais vocês me chamam para fazer isso, porque aquele negócio que eu tava aqui ontem não era cachorro, não. Ela acha, aí de lá ela veio e foi na minha casa, que ela tava com muito medo. E falando que agora elas estavam com medo daquilo que tava lá, que viu elas, que conhecia elas e atrás delas. Então, é uma história assim, duas histórias, né? Tem essa do Santos Reis, tem essa da Estela. Estela, se você estiver ouvindo, fala um oi aí, tá? A gente foi muito amiga, a gente se afastou, a gente morava junto na mesma cidade, trabalhava junta. Estávamos passando por um momento bem complicado, né? Porque a gente tinha muita amizade. Então, tem essa história também, gente. O que vocês acham?